Você já sentiu que precisava parecer forte, mesmo estando em pedaços por dentro? É como se o mundo inteiro esperasse de você uma postura firme, uma voz segura, um semblante inabalável, enquanto no fundo, algo em você grita por silêncio, por descanso, por um lugar onde não precise provar nada. Mas esse lugar nunca chega, porque a vida não espera e os olhos dos outros não perdoam a fraqueza. Você cresce ouvindo que precisa ser humilde, gentil, educado. Aprende cedo a esconder o punho fechado e a engolir o grito preso. Aprende que sentir raiva é feio, que impor limites é ser egoísta, que querer demais é pecado. E pouco a pouco começa a confundir presença com arrogância, desejo com culpa, poder com vilania. Então você cria uma máscara, uma persona social, algo entre o que você acha que o mundo aceita e o que você teme revelar. Mas e o que sobra de você quando a máscara cai? Carl Jung dizia que o ego é a ponte entre a persona e a sombra, entre o que mostramos para sobreviver e o que escondemos para não sermos devorados. E talvez o maior conflito do homem moderno seja esse. Ele não sabe mais onde termina a performance e onde começa a verdade. Você pode estar forte por fora, mas destruído por dentro. Pode estar sorrindo no espelho, mas sangrando na alma. Porque o ego que você construiu para se proteger virou prisão, e o que você chama de força virou fachada. A dor que ninguém vê é a mais difícil de carregar, e é nela que se esconde a chave. Porque o ego não é seu inimigo, o ego é seu radar, é seu escudo. É a voz que diz basta quando tudo em você aprendeu a se calar. É a estrutura que falta quando sua autoestima desaba. É a centelha que ainda te faz levantar quando tudo em volta quer te ver ajoelhado. Mas te ensinaram a negar o ego, a se envergonhar dele, a achar que todo impulso de soberania é orgulho, que todo desejo de respeito é vaidade, que querer existir com firmeza é pecado. E nessa confusão você perdeu o seu trono interno. Você começou a pedir desculpas por sentir, por querer, por não caber mais nos moldes que te impuseram. E sabe o que acontece com o homem que renega seu ego? Ele se torna presa fácil da culpa, da manipulação emocional, da exigência dos outros, do abandono silencioso que ninguém assume, mas todos praticam. Não, você não é narcisista por querer se impor. Não é arrogante por recusar humilhação. Não é mau por precisar de limites. Você só está cansado de ser invisível. E talvez, só talvez, esteja na hora de vestir a sua armadura com consciência e não com vergonha. Porque o ego não é vaidade. O ego é uma espada. E uma espada só fere quando não está sob comando. Agora, respira. Porque a sua reconstrução começa onde termina a farsa e o poder real começa quando o ego deixa de ser fantasma e vira presença sólida. Você não percebe quando começa, porque tudo parece cuidado, parece amor, parece proteção. Mas, no fundo, é adestramento emocional. É como se a sua natureza tivesse que ser contida antes mesmo de ser compreendida. Como se houvesse algo errado em você por querer demais, por questionar, por sentir raiva, por sonhar alto. Desde menino, você aprende que ser aceito custa caro, que para merecer afeto precisa agradar, que para não ser rejeitado precisa ceder. E assim, sem perceber, começa a reprimir tudo que faz de você, você. A ambição vira pecado, a agressividade vira defeito, o instinto vira ameaça. E a única versão de você que parece aceitável é aquela que não incomoda, que não exige, que não brilha demais. Homens não nascem fracos,
Eles são enfraquecidos por narrativas que os cortam pelas bordas, até que sobre apenas o bonzinho, o ajustado, o emocionalmente seguro para os outros. Só que por dentro a alma grita, porque a força que não se expressa apodrece em silêncio. E quando isso acontece, surge um ego fraturado, um ego treinado para obedecer, mas não para existir. A escola molda, a igreja silencia, a família exige que você seja sempre bom, mas ninguém te ensina a ser inteiro. Você começa a carregar culpas que não são suas, começa a pedir perdão por ter opinião, a se desculpar por dizer não, e cada vez que engole o que sente para não decepcionar, se torna mais distante de si mesmo. Especialmente quando a figura da mãe, aquela que deveria ser acolhimento, vira um espelho de medo. Mães superprotetoras não ensinam autonomia, ensinam ansiedade, ensinam que o mundo é perigoso e que você precisa ser amável para sobreviver. E isso te marca. Você cresce não apenas com medo de errar, mas com medo de não agradar. E o resultado é um homem emocionalmente domesticado, que sorri quando está com raiva, que diz sim enquanto sangra, que ouve tudo, mas não é ouvido por ninguém, porque aprendeu que sua função é manter a paz, mesmo que isso custe a própria alma. Você pode até ter crescido, mas seu ego ficou congelado no menino que só queria ser aceito, que só queria ser bom o suficiente para não ser abandonado. E agora, tudo em você ainda tenta provar que é digno de amor, mesmo que para isso precise desaparecer de si mesmo. Existe uma bondade que nasce da alma, mas também existe uma bondade que nasce do medo, e é essa que mais destrói em silêncio. Quantas vezes você sorriu para manter a paz? Quantas vezes se calou para não parecer duro? Quantas vezes foi gentil, quando na verdade queria assumir? A verdade é dura. Muitos homens confundem submissão com empatia, confundem passividade com respeito, confundem se anular com ser maduro. Mas o que está por trás dessa gentileza? Medo, culpa, necessidade de ser aceito e, principalmente, a ausência de um ego estruturado. Um ego inflado é barulhento, carente, teatral. Ele grita para parecer grande. Mas o ego saudável é diferente. Ele não se impõe, mas também não se curva. Ele não agride, mas também não se omite. Ele é como uma espinha dorsal emocional, invisível, mas indispensável. Sem ele, você vira presa, porque quem não tem estrutura interna se adapta a qualquer exigência externa. E aí começa a sorrir para quem o diminui, a ajudar quem o explora, a pedir desculpas por existir. Você começa a achar bonito ser compreensivo, até perceber que está sendo esmagado. Não, você não está sendo humilde, está com medo de decepcionar, está com medo de parecer grosso, está com medo de ser rejeitado. Só que negar o ego não te torna um ser iluminado, te torna um ser vulnerável a qualquer manipulação emocional, porque a ausência de limites não é compaixão, é autoabandono. Você precisa entender isso. A alma adoece quando o ego é reprimido, porque o ego é o que sustenta a sua identidade diante do mundo. Ele é o ponto de apoio interno que diz: aqui termina o outro e aqui começo eu. Sem isso, você se dilui nos outros, vira o que esperam, vira o que convém, vira um reflexo e não uma presença. A bondade que nasce da culpa não é virtude, é prisão, é performance. E se você não aprender a sustentar sua verdade com firmeza, sua vida vai continuar sendo decidida pelo medo de parecer ruim. Você não precisa deixar de ser bom, mas precisa parar de confundir bondade com ausência de voz, porque sua presença é mais valiosa que sua obediência. E só quando o ego se estrutura é que a alma pode finalmente descansar. Você foi ensinado que ser verdadeiro é dizer tudo o que pensa, que ser transparente é não esconder nada, que ser honesto é ser previsível. Mas a vida real não é uma sala de aula. É um campo de batalha simbólico, onde nem sempre sobrevive quem tem razão, mas quem sabe jogar. Maquiavel nunca disse que o príncipe deveria ser cruel.
Ele disse que deveria parecer virtuoso e ser estratégico, porque o poder, no mundo humano, raramente está na intenção, ele está na percepção. Quem não entende isso vive sendo mal interpretado, descartado ou traído, porque acredita que basta ser bom para ser respeitado e esquece que o respeito nasce da leitura que os outros fazem de você, não da pureza que você carrega por dentro. Você pode ter as melhores intenções, mas se não souber calibrar o que mostra, quando mostra e para quem mostra, será devorado. Não porque é fraco, mas porque é transparente demais num mundo que enxerga pela superfície. O ego aqui entra como armadura, não como vaidade, mas como ferramenta de leitura social, porque quem não finge, morre. E isso não é cinismo, é sobrevivência emocional. Fingir, nesse contexto, não é mentir, é proteger, é saber dosar, é saber que nem todo mundo merece acesso ao seu lado mais humano, que nem todo ambiente comporta sua vulnerabilidade, que nem toda relação está pronta para a sua verdade. Há uma sabedoria em parecer calmo quando se está furioso, em parecer ocupado quando se está esgotado, em parecer desapegado quando se está inteiro, porque nem todo campo é seguro e nem todo olhar é amigo. Maquiavel sabia disso, e Jung também. Ambos compreenderam que o ego é o filtro entre o caos interno e o caos externo, um escudo entre a alma exposta e o mundo que julga. Quem não desenvolve esse ego vive exposto, vive entregando seu coração em mãos erradas, vive explicando demais, revelando demais, confiando demais, até que não sobra mais nada. Você não precisa ser frio, mas precisa ser consciente. Precisa aprender a dissimular com dignidade, a vestir sua armadura sem perder a alma, a esconder a ferida até que ela cicatrize. Porque o mundo não vai diminuir sua crueldade porque você é sincero, mas pode começar a te respeitar quando perceber que você sabe o que mostrar e, principalmente, o que proteger. Você cresceu acreditando que ser amado era uma questão de esforço, que se fosse bom o suficiente, compreensivo o suficiente, presente o suficiente, alguém finalmente te veria. E por isso você aprendeu a se calar, a se moldar, a se adaptar a cada silêncio, a cada rejeição, a cada ausência, como se fosse sua culpa não ser escolhido. Mas a verdade é que o amor que exige sua anulação nunca foi amor. Foi dependência emocional disfarçada de humildade. Foi carência camuflada de entrega. Foi medo de abandono travestido de devoção. O homem que silencia para ser aceito pode até conquistar a companhia dos outros, mas perde a própria companhia, porque começa a viver num personagem que agrada, mas não respira, que serve, mas não impõe, que está sempre disponível, mas nunca presente de verdade. A identidade vira moeda de troca. Cada opinião engolida, cada limite não imposto, cada desejo enterrado vira mais um tijolo na prisão do homem bom. Mas um homem que se castra para ser amado termina sendo desprezado. Porque o mundo percebe, as pessoas sentem quando você não se sustenta, quando você precisa delas para se sentir inteiro, quando você negocia sua verdade por migalhas de afeto. E aí começa o ciclo da passividade. Você aceita o inaceitável, justifica o injustificável, aguenta o que fere e ainda agradece. Não é que você goste disso, é que seu ego foi treinado para não existir. Mas esse vazio cobra um preço. Chega uma hora em que você não sabe mais o que quer, não sabe mais o que sente, não sabe mais o que permitir, o que negar, o que exigir. Tudo parece demais, ou pouco demais. E a sensação constante é de estar fora do próprio corpo. Como se estivesse vivo, mas ausente, respirando, mas exausto. Rodeado de gente, mas invisível. Porque não há conexão sem identidade, e não há respeito sem presença. Você pode ser o homem mais amável do mundo, mas se não for você mesmo, tudo o que conquistar será frágil, porque foi construído sobre concessão, não sobre inteireza. Ser aceito não pode custar sua alma. E se você precisa desaparecer para ser amado, então não é amor, é submissão. E a submissão, mais cedo ou mais tarde, sempre cobra em ressentimento o que foi calado por carência. Existe um preço alto por tentar ser sempre o pacificador,
um preço que ninguém vê, até que seja tarde demais. Você tenta evitar conflitos, tenta ser o ponto de equilíbrio, tenta manter todos bem, mesmo que isso te custe. Mas por dentro há um cansaço que não tem nome, há uma raiva que você finge não sentir, há um ressentimento que você mascara com sorrisos. Carl Jung nos lembra: aquilo que você reprime no inconsciente volta como destino. E talvez seja por isso que a sua vida emocional parece girar em círculos, porque a sombra que você nega não desaparece, ela apenas se esconde, esperando o momento de cobrar. O homem que se anula para manter a paz externa começa a travar uma guerra interna. Ele se torna um especialista em agradar, mas um amador em se escutar. Ele é o primeiro a ceder, o último a ser considerado. E quando finalmente percebe o quanto se abandonou, já não sabe mais como voltar. Você olha no espelho e não se reconhece. Sente-se vazio, mesmo cercado de pessoas. Reage com apatia onde antes havia intensidade. Sorri para evitar perguntas e se pergunta no silêncio onde foi parar a sua vontade. O colapso não chega de uma vez, ele vem aos poucos, na forma de cansaço sem explicação, de falta de sentido, de noites mal dormidas e dias em que tudo parece pesado demais. Você sente raiva, mas não sabe de quem. Talvez de si, talvez do mundo, talvez da vida que construiu tentando evitar dores e acabou criando outras, ainda mais profundas. A desconexão com a própria agressividade não te torna um homem bom, te torna um homem dividido. E o que é dividido enfraquece. Porque a raiva, quando reprimida, não desaparece. Ela se transforma em doenças, em vícios, em tristeza crônica, em explosões inesperadas. Você não precisa explodir para se reconectar, mas precisa sim reconhecer que há algo em você que já cansou de ser ignorado. A sombra não é sua inimiga, ela é o que restou de verdadeiro em meio às máscaras. Ela guarda sua potência, sua presença, sua fúria limpa, e ela não vai parar de chamar até que você escute. A paz que te ensinaram a manter te custa a guerra mais silenciosa da sua vida. E talvez, só talvez, esteja na hora de perder essa paz para finalmente encontrar a si mesmo. A sociedade não precisa de homens inteiros. Ela precisa de homens obedientes. Homens que não questionam, que cumprem ordens, que trabalham até a exaustão sem reclamar, que sustentam estruturas sem perceber que estão sendo explorados por elas. E o caminho mais eficiente para isso é adormecer o ego. Porque um homem com ego estruturado percebe a injustiça, percebe a manipulação, percebe quando está sendo usado, descartado, diminuído. Mas um homem condicionado a se culpar por tudo, aceita qualquer coisa e ainda agradece. Desde cedo te dizem para ser humilde, mas não é a humildade como virtude interior, é a humildade como obediência, como silenciamento, como aceitação passiva de tudo que te enfraquece. Você é elogiado por não reagir, por não exigir, por não impor. É chamado de maduro quando aguenta calado, de espiritualizado quando ignora a própria dor, de forte quando vive em silêncio. Mas o que estão celebrando é a sua castração emocional. O sistema lucra com homens dóceis, homens que engolem injustiças no trabalho, em casa, na vida. Homens que se culpam por tudo e pedem desculpas por existir. Homens que não reconhecem o próprio valor porque assim trabalham dobro, amam pela metade e se contentam com migalhas. E se por um instante você ousa se proteger, é acusado de ser arrogante. Se impõe um limite, é taxado de frio. Se diz não, é visto como rebelde. A moral foi invertida. O homem que se preserva virou o problema, e o homem que se anula virou o exemplo. Mas você sente, você sabe. Lá dentro existe uma voz que grita, uma parte de você que não aceita mais ser o cordeiro num jogo onde
todos já decidiram que você deve perder. Essa parte é o seu ego. Não um ego inflado, narcisista, teatral, mas o ego que pulsa com dignidade. O ego que diz, eu também importo. O ego que ainda lembra quem você é quando todo o resto tenta te moldar. E é exatamente por isso que querem que você o negue. Porque um homem com ego desperto não se ajoelha mais, não se vende mais, não se abandona mais. E isso, para o sistema, é perigoso demais. Talvez você ainda associe o ego a algo sujo. Algo que precisa ser combatido, negado, destruído. Mas e se, em vez disso, você o reconhecesse como um instrumento? Como um radar sutil que te avisa quando há ameaça? Como uma bússola que aponta onde você está sendo invadido, diminuído e ignorado? O ego não é o inimigo. Ele é a consciência em alerta. É aquele desconforto que surge quando alguém ultrapassa seu limite, quando você sente que está se traindo, quando percebe que está tentando agradar para não ser abandonado. Esse desconforto é o ego sussurrando que algo está errado. Mas, ao invés de escutar, você aprendeu a calar. Aprendeu a se convencer de que está exagerando, que precisa ser mais paciente, mais tolerante, mais dócil. E quanto mais silencia o ego, mais se afasta da própria integridade. Então respira, volta, lembra de si. E se pergunta com honestidade: quando foi a última vez que você se impôs sem culpa? Quando foi a última vez que disse o que precisava dizer sem medo de decepcionar? Quando foi a última vez que se escolheu, mesmo sabendo que os outros não entenderiam? Você não precisa se tornar um tirano, não precisa vestir uma armadura constante, mas precisa calibrar esse ego, precisa dar voz ao que sente, precisa aprender a dizer não sem remorso, a se posicionar sem precisar gritar, a proteger o que é seu sem se justificar. Porque quando o ego está estruturado, ele não domina, ele sustenta. Ele te dá firmeza no olhar, clareza na fala, presença no gesto. Ele não te aprisiona em vaidade, ele te ancora em identidade. E é exatamente isso que muitos nunca te disseram, que existe um meio termo, que entre o ego inflado que destrói e o ego negado que adoece, há um ego íntegro, consciente, sereno. Esse é o ego que você precisa cultivar, não para se impor sobre os outros, mas para finalmente deixar de ser atropelado por eles, porque o seu valor não está em se apagar, está em se reconhecer, e a partir desse reconhecimento, se posicionar com a dignidade de quem sabe que não precisa se explicar para existir. Não é sobre lutar o tempo todo, é sobre estar pronto, sobre ter estrutura, sobre não depender da aprovação para sentir que tem valor. Imagine um cavaleiro. Ele veste a armadura não porque quer a guerra, mas porque conhece o mundo. Conhece os ataques silenciosos, as palavras que ferem mais que espadas, os olhares que diminuem sem dizer nada. Ele não veste a armadura para dominar, mas para não ser destruído. Esse cavaleiro é você, ou pelo menos a parte de você que ainda sabe se proteger. Nietzsche falou sobre o leão, aquele que, depois de romper com o tu deves da moral imposta, começa a dizer eu quero. Esse leão não é selvagem, é soberano. Ele não grita por respeito, ele é o próprio respeito em forma de presença. O ego, quando maduro, se torna isso, uma metáfora viva da soberania psíquica. Uma âncora interna que te mantém de pé mesmo quando o mundo tenta te curvar. Uma espada invisível que separa o que te pertence do que não te cabe mais carregar. Mas você foi treinado para deixar essa espada enferrujar. Foi convencido de que não precisava dela. Que ser forte era pecado, que ser direto era grosseria, que se proteger era sinal de insegurança. Mentiram para você. Porque o ego estruturado não é sinal de fraqueza, é prova de integridade. É a forma mais limpa de dizer, eu existo, e não vou me dissolver para te agradar. Você pode caminhar em paz.
pode ser compassivo, pode ser amoroso, mas nada disso exclui a firmeza, a frieza limpa, a clareza de quem já cansou de viver em função do outro. O guerreiro invisível não ataca, ele sustenta. Ele não provoca, ele impõe limites sem levantar a voz. Ele sabe onde está, e por isso ninguém mais o desloca. Esse guerreiro não precisa se justificar, porque o ego estruturado fala antes da boca. Ele está no olhar, no jeito de estar presente, na calma que não se quebra, no silêncio que não se dobra. É disso que o mundo precisa. De homens que não pedem permissão para existir, que não vivem sobre o jugo da culpa, que não sacrificam a si mesmos no altar da aceitação. E talvez pela primeira vez em muito tempo, esteja na hora de tirar essa armadura do armário. Não para guerrear, mas para lembrar que você ainda pode escolher por si, e que o mundo só respeita quem aprendeu a se proteger. Você pode continuar tentando agradar, pode continuar explicando, cedendo, se moldando. Pode continuar apagando seus impulsos, suas vontades, sua presença. Pode continuar acreditando que, se for amável o suficiente, alguém vai te dar o que você precisa. Mas no fundo, você já sabe que isso não funciona. Carl Jung dizia que o ego não é o vilão. Ele é o centro necessário para a individuação. Ele é a base a partir da qual você se torna inteiro. Não perfeito, mas inteiro. Não imbatível, mas verdadeiro. E Maquiavel foi ainda mais direto. O respeito não nasce da bondade, mas da postura. Você pode ser o homem mais gentil do mundo, mas se não souber se colocar, se não souber onde termina o outro e onde começa você, se não tiver estrutura para dizer não sem culpa, será sempre visto como aquele que pode ser usado, que pode ser ignorado, que pode ser deixado por último. O homem que renega seu ego se torna escravo da moral dos outros. Ele se torna servo da expectativa alheia, da manipulação emocional, da necessidade constante de se provar, de se explicar, de se justificar. E isso o esgota. Porque viver assim é viver em função de algo que nunca se sacia: o olhar do outro, o julgamento do outro, a aprovação do outro. A paz que depende do humor alheio nunca será sua. Você precisa de estrutura, não de censura, de consciência, não de negação, de um ego que te sustente e não que te afunde, de um ego que esteja a seu serviço e não que precise ser destruído para que você pareça mais espiritual, mais humilde, mais leve. O verdadeiro poder não grita, ele repousa. Ele se impõe no silêncio. Ele se revela na presença de quem não precisa ser autorizado a existir. Você não está aqui para ser um reflexo do que esperam de você. Você está aqui para ser inteiro, para ser livre, para ser firme sem perder o coração, para ocupar o seu lugar sem pedir desculpas. E talvez a grande virada comece agora, no instante em que você para de correr atrás de aceitação e comece a construir presença. Porque no fim das contas, é simples. Se você não for dono do seu ego, alguém será. E quando isso acontecer, você não estará vivendo, estará apenas sendo conduzido. Mas se chegou até aqui, já sabe, essa dor não é o fim, é o chamado. É a hora de voltar para si, de vestir sua presença, de assumir o seu lugar. O verdadeiro poder começa quando o ego deixa de ser fantasma e vira chão. Quando deixa de ser inimigo interno e se torna sua armadura mais sagrada. Quando deixa de ser peso e se torna caminho. E esse caminho é só seu.